Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Se você nos acompanha já há algum tempo, você sabe que nas quintas-feiras, por causa da reforma que estamos fazendo no templo, nós estamos com o culto aqui, nesse lugar, no prédio anexo, e não conseguimos fazer essa transmissão ao vivo. Mas pensando em você que nos acompanha, que é fiel aí na internet, nos nossos cultos, nós vamos liberando e estamos liberando os cultos que aconteceram no seminário de verão. E hoje você vai ficar com a palavra abençoada, ministrada pelo pastor Jamal, no seminário de verão passado. Fica aí, seja abençoado. Já já eu volto para conversar com você. Amém. Aleluia. A amizade que vai te conduzir a caminhos que sozinho você não saberia que deveria percorrer, e se percorresse, não conseguiria andar por ele. Então é bom você aprender a desenvolver boas amizades, bons relacionamentos. Eu chamo isso de relacionamentos extraordinários. Sem eles, dificilmente você cumprirá intensamente o propósito de Deus na sua vida. Isso é muito importante. Queridos, falar em amigo, quero falar a respeito de um grande amigo, um dos meus melhores amigos, Luciano Subirá. E ele lançou um livro agora espetacular, que é sobre a graça. Quem já tem esse livro da graça? Deixa eu ver. O restante não vai entrar no céu. Você só entra no céu pela graça. Então, se você... Não tem como, irmão. Está entendendo o recado aí ou não? Pensa num livro que eu aconselho você a ler. Eu tive o privilégio, como em outros demais livros do Luciano, de participar da forma como Deus foi revelando a ele, foi mostrando essa verdade bíblica. E eu falei: Luciano, que mensagem extraordinária que Deus te deu. Que palavra interessante ao coração da igreja, ao coração dos irmãos. Então, eu particularmente, de todos os livros que estão lá, todos são ótimos, todos são bons, todos deveriam estar na sua biblioteca, nas prateleiras ali da sua casa. Mas este livro sobre graça, você precisa tê-lo, você precisa lê-lo, você precisa estudá-lo, você precisa reestudá-lo, você precisa pregar sobre ele, e você realmente vai ser enriquecido. Então, passe lá, pegue esse livro, abençoe alguém com esse livro, abençoe alguém com essa palavra. Então, quando eu falo sobre o Luciano e sobre os seus livros, é muito bom, porque a Bíblia fala que não deve ter comércio na casa de Deus. Então, como o Luciano não quer ganhar dinheiro com o livro, você pode anunciar muito bem isso, não é verdade? Então, compre esse material, olhe para o irmão e diga assim: eu te amo. E a Bíblia diz que o meu amor por você não pode ser só de palavras. E como prova do meu amor verdadeiro, eu vou te dar um livro da graça. Agora é hora de você provar teu amor. Vamos ver se ele vai diminuir muito rapidinho assim, ok? Então passe por lá. Queridos, eu estou sendo muito edificado esses dias. Como falei, estou diante de amigos, estou diante de pessoas muito interessantes, aprendendo sobre os arcabouços celestiais. Aleluia. Meu Deus, depois de uma pregação como essa, eu não sei se eu consigo pregar não, meu amigo. O que é isso? Né? Aleluia. Obrigado, Edgley, por compartilhar seu coração. Coração tão cheio de Deus, tão cheio da palavra, tão cheio de amor. Eu fui muito abençoado. Eu e o Luciano estávamos conversando sobre isso, quando você pregava como verdades já estabelecidas dentro de nós, elas tomam outra proporção. Acredite demais no seu chamado, acredite demais na unção que está sobre a sua vida, acredite demais no que Deus depositou sobre você, porque realmente tem sido muito edificante. Deus continue te abençoando. Vamos aplaudi-lo mais uma vez. Aleluia. Foi muito bom. Muito bom. Aleluia. Desde ontem nós estamos aprendendo a respeito do profético. Eu não sou um mestre. Dificilmente você vai me ver eu me colocando como mestre. Ou eu estou ensinando apostolicamente, ou estou ensinando profeticamente. Deus me deu a graça para ensinar, mas não como mestre. O mestre é o Luciano. Quando você vê o Luciano ensinar, você fala assim: cara, eu preciso crescer muito, né? Não sei de onde tira tanta conexão, tanta explicação, tanto tudo. É aquela velha história. Um mestre um dia chegou na Bíblia, abriu a Bíblia e falou assim: eu quero falar sobre Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Eu não vou falar
sobre o Deus que cria, não vou falar sobre o Deus que fez céus e terra, vou falar sobre o ponto. Eu vou doido. Fala sobre o ponto. A minha mente crítica fala assim, mas no original não tinha o ponto. Por que ele vai pregar sobre o ponto? E aí ele começou a falar sobre a transição. Falei assim, uau, é só mestre para levar a gente para uma dimensão dessa. Então, eu recebi de Deus o encargo profético. E eu creio que isso serve para todos nós, mas especificamente para alguém. Estava conversando com o irmão que foi me buscar no hotel hoje. Falou, pastor, eu sei que essa palavra serve para muita gente. Essa palavra alcançou o coração de muitas pessoas. Mas quando você pregava, parecia que só tinha eu dentro do auditório. E essa é a minha oração, para que Deus personalize a mensagem ao seu coração. Porque nós estamos falando de forma profética, numa questão de transição, uma mudança de estação. E toda mudança de estação tem os seus processos, tem a forma como Deus trabalha nessas mudanças de estação. E existem algumas bases, alguns princípios que vão servir para todas as estações que você passar na sua vida. Todas elas você vai precisar do que eu falei ontem, da paz. Se você não tiver paz, dificilmente você transiciona bem numa nova estação. Dificilmente você se comporta bem no processo da transição. Porque a paz vai manter o seu homem interior tranquilo, para ser guiado. A Bíblia fala que Deus nos guiaria em plena paz. Se você perder a paz, você não vai ser guiado no processo. Você não vai ser guiado onde Deus quer te levar por intermédio dessa estação. E uma das grandes artimanhas de Satanás é trazer o quê? A preocupação do mundo externo para abalar o seu mundo interior. Por isso que vimos ontem em João capítulo 14, 27, que Jesus, nesse caminhar conosco, para que a gente possa caminhar também com Ele, Ele já nos deu a paz. Então a paz não é só um estado de espírito, a paz é o fruto de um relacionamento. Por isso que você vai ver em Gálatas que a paz é fruto do Espírito. Quando a paz some, não é só uma questão que você perdeu um estado de espírito, ela é o sinal que você está perdendo um relacionamento. Isso é muito sério. E se você perder o relacionamento com aquele que te colocou nessa nova estação, com aquele que está te levando por um caminho talvez diferente que você nunca andou, vai ficar muito difícil, muito difícil. Outra questão da paz, eu preguei isso ontem, eu estou apenas situando as pessoas que não puderam estar ontem, para que você entenda por onde Deus está nos caminhando. É que nesse processo, onde você vai mudar de estação, você não vai deixar de viver o natural, mesmo estando num ambiente profético sobrenatural. E Jesus falou sobre isso alguns capítulos à frente, no capítulo 16, ele fala assim, tende paz em mim. Por isso que eu falo, paz é muito mais do que o estado de espírito. Paz é uma pessoa, paz é Cristo, Ele é o príncipe da paz. Tende paz em mim, porque no mundo passareis aflições. Então tente imaginar, no processo que você está vivendo, nessa nova estação que você está vivendo, você vai cair ou vai passar pela tentação de se distrair com os barulhos externos, com as confusões que estão ao seu redor. E você não pode permitir que a sua paz interior, ela seja roubada. E isso vai ser mantida no seu, diga comigo, relacionamento. Não ouvi. Então paz é muito mais do que um estado de espírito, é fruto de um relacionamento. Falei tudo sobre isso, você vai ouvir depois, lá no site você pode ouvir melhor. Outra coisa interessante sobre a paz, para que você entenda os processos de mudanças de estação, é de que essa paz, ela vai exceder todo o entendimento. É interessante que o livro de Filipenses, quando fala assim, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará a sua mente. Parece que a Bíblia é confusa às vezes, né? A paz que excede o entendimento vai guardar a mente. Deixa eu te falar, o que é guardar a mente? É guardar o entendimento profético que você tem da estação.
Então, você não precisa de explicações quando você está passando por um processo de transição. Você precisa de consolo. O consolo guarda a tua mente, ou seja, aquela consciência que você tem de Deus, aquela consciência do profético é guardado, mesmo quando tudo parece contrário, mesmo como tudo parece que não está indo na direção certa, quando tudo parece que deu errado da decisão que você tomou, a sua mente profeticamente é guardada por essa paz. Vai guardar também o quê? As suas emoções, porque o estado de ânimo do profeta altera o seu profetismo. Se você não for guardado nas suas emoções, possivelmente vai perder a paz e possivelmente tomará decisões erradas. E as estações, os processos, geralmente eles vão exigir uma tomada de decisão. E eu termino essa introdução dizendo que mudam-se as estações, mudam-se também os comportamentos. E para se mudar comportamento, você não é como mudar de roupa, você tem que mudar entendimento. Então nós vamos caminhar bastante nesse princípio, ok? Agora, o que nós temos para hoje é a questão não apenas da paz, que vai ser necessária para toda mudança de estação, mas eu vou falar sobre a paciência. Paz e paciência. Eu faço um desafio, você pegar lá, fazer um Google da Bíblia, ou você já é o próprio Google encarnado da Bíblia, comece a lembrar os versículos bíblicos, sempre a paz e a paciência vão estar associados. É impressionante, quase sempre você vai perceber que a paz e a paciência estão associados. Sempre você vai perceber que também a crença e a paciência estão associados. E a paciência que Deus nos exige, Ele não exige sendo que Ele mesmo não praticou. A Bíblia fala que Deus sempre foi paciente. A paciência é necessária para que você viva bem a estação que você está transicionando por ela. A paciência é necessária para que você viva bem o processo que Deus estabeleceu na sua vida. Muitas pessoas não conseguem absorver do seu ambiente profético, do momento em que Deus está inserindo na sua vida, por uma única razão: porque são impacientes. Ah, pastor, eu estou esperando em Deus, mas a Bíblia não fala só esperar, a Bíblia fala esperar pacientemente. Ah, pastor, eu creio em Deus. A Bíblia não manda você só crer. E eu quero que você leia comigo Hebreus capítulo 6, e nós vamos ver o versículo 12. 6, versículo 12. Quem achou aí, diga amém. O que está escrito na sua Bíblia aí? Por favor, leia em voz alta. Não estou ouvindo, leia em voz alta. Então a gente acha que tudo é resolvido pela fé, e não é verdade, biblicamente falando, não é verdade. Pela fé e pela paciência, você vai herdar a promessa. A promessa é tua, ela já lhe foi dada, não é por força, não é por justiça própria, não é por capacitação. Toda promessa tem de Deus o sim e o amém. Você não tem que ficar lutando com a promessa, você tem que descobrir. Mas a partir do momento que você entende a promessa, você tem que ter práticas que cooperam para o bem. Você tem que ter práticas que cooperam para o bom exercício do que Deus propôs para a sua vida. E o grande problema ao longo da minha caminhada comigo mesmo, aprendi com os meus erros e falhas, aprendi pastoreando outros pastores, cuidando de ovelhas, que nós erramos no processo. Geralmente não é a falta de entendimento dele, mas é com comportamento equivocado. Pastor, isso é verdade? Com certeza, absoluta certeza. Se você perceber o texto aqui, quando ele continua falando a respeito de que pela fé e pela paciência você herda a promessa, você percebe que ele está falando de Abraão. O texto fala aqui no versículo que assim, pois, depois de esperar com paciência,
obteve Abraão a manifestação da promessa. Agora, vamos falar de Abraão com relação ao seu comportamento nos seus seasons, ou seja, nas suas estações. Ele se comportou bem? Não me olhe com essa cara. Não, Abraão se comportou mal. Abraão não, ele começou bem, mal. Ele não começou certo, gente. Abraão, pastor Luciano Subirá falou claramente ontem, Abraão começou bem errado. Por quê? Ele começou bem ouvindo Deus, era claro, a promessa já estava estabelecida no seu coração. Ele sabia que dele uma grande nação iria nascer, que seria mais numerosa do que a areia, mais numerosa do que as estrelas. No entanto, ele se comportou mal, levando consigo Ló. A promessa foi perdida? Não. Deus falou assim: você agora levou Ló como punição, eu tiro de você a promessa e passo para outro. Deus não vai fazer isso, criatura. A questão é que enquanto ele não ajustou o seu comportamento, ele não conseguiu acessar o cumprimento da promessa. É extremamente importante você entender os ambientes proféticos, como eles se comportam e quais são as estruturas comportamentais para que eu possa interagir com o profético. Lá com o pastor Raimundo e a Wanda, depois se eles liberarem na internet, vocês assistem lá, eu falei sobre isso, que existe uma interação com o profético. Poucas profecias da Bíblia são incondicionais, poucas, a maioria delas são condicionais. As profecias incondicionais não dependem do quanto você crê, do quanto você esforça, do quanto você declara, do quanto você fala. Depende porque Deus falou, Jesus vai voltar. Se você crê ou não crê, Jesus vai voltar e ponto final. Agora, muitas das demais palavras proféticas relacionadas principalmente a você e ao seu ministério, depende de uma interação. A forma como você lida com a profecia, a forma como você pratica o que ouviu da parte de Deus. E depois de Ló, Abraão se comportou bem? Não. O que ele fez? Impacientemente, ainda que a Bíblia fala que ele esperou paciente, ele deu uma resposta, porque a Bíblia sempre vê o lado positivo da gente, né? Ele gerou quem? Ismael. Ele não aguentou 11 anos de espera. Com 75 foi chamado. Aí não sei por quanto tempo Ló ficou na vida dele, mas com 86 anos ele quebrou diante da frustração da espera. Porque não é fácil esperar. Só sabe esperar quem tem fé. Pastor, que história doida é essa? Eu vou te explicar daqui a pouco, cenas do próximo capítulo. Prometo, se você não for embora, eu te falo sobre isso. Só sabe esperar quem tem fé. A questão é que Abraão, ele foi frustrado. E ele deu não uma resposta à sua fé, que fez ele sair da terra de Ur dos Caldeus. Ele deu uma resposta à necessidade do seu clã. Ele deu uma resposta à necessidade da sua mulher. Ele não estava dando mais uma resposta para Deus. Esse é o grande problema. Quando você não sabe esperar em fé, você vai se frustrar. E você dando uma resposta à frustração, impacientemente, você pode gerar Ismael na sua vida, que são problemas que talvez nunca mais vão sair da sua vida. Não é brincadeira não. Você não adianta orar, Deus não vai matar Ismael, Deus vai até dividir a promessa com ele. Você também vai ser uma nação grande, você também vai ser uma nação poderosa, você também vai ser uma nação, mas você vai ser como um jumento que vai escoiciar. É o que está acontecendo até hoje com Israel. Quem está comigo aqui, diga amém. Amém. Então tome cuidado para quem que você está dando uma resposta. Seja paciente, não seja um tolo, não seja um precipitado. Aprenda, a paciência é necessária para o processo. E é uma coisa interessante, queridos, você veja ali, por 11 anos, ele quebrou, gerou Ismael. Sabe quando Deus foi falar com Abraão de novo? Quando ele cumpriu a promessa, depois de 13 anos. Porque quando é que ele gerou Isaac? Com 89. Imagina, você esperar por 13 anos. Depois já ter esperado por 12.
2 seasons, que somam 25 anos. A minha pergunta para você hoje: você tem paciência suficiente para herdar a promessa? Ou você vai quebrar no meio do processo? Vocês estão me olhando muito estranho. Conversando com o Luciano ontem, falei assim: Luciano, nós te elegemos como Papa, nosso Papa, você é o nosso Papa. Por quê? Porque, cara, é só um cara, só você consegue ouvir Deus igual você ouviu. Ter direção tão específica assim, de saber o do genro sente, da nora 7 anos antes, depois saber do outro. Fala assim: Jamal, é que você só ouviu o testemunho, você não viu quantos anos eu fiquei orando por isso. Então, se ele não tivesse orando pacientemente por tantos anos, será que ele teria a autoridade de contar o testemunho que enriqueceu você? A questão é que a gente olha para Abraão, o pai da fé, Abraão, nós temos que andar nas mesmas pegadas de Abraão. Você não consegue ver por trás da cortina. Você não consegue ver os conflitos de um homem que não deixou de ser homem, mesmo tendo promessa, não deixou de ter sentimentos, mesmo tendo promessa, não deixou de passar por conflitos pessoais, mesmo tendo promessa. Você lembra qual era a oração de Abraão? Eu fico pensando, o cara tinha que ser amigo de Deus mesmo para fazer aquela oração. Vai, Deus, você me fez a promessa, mas o que adiantou você me fazer uma promessa? Mas adianta você fazer uma oração dessa. Eu enriqueci, eu tenho dinheiro, prosperei. Mas aqui, Elias é meu servo, vai ficar tudo para ele. Qual foi a resposta que Deus deu para ele? Nenhuma, só renovou a promessa. Quem lembra disso aqui ou não? Mas mesmo assim o camarada não aquietou o facho. Desculpe aí a palavra. Ele foi lá e gerou Ismael. Gente, a paciência, ela é necessária. Meus filhos, um dia eles estavam discutindo. O Eric, ele é mais calmo, é mais tranquilo, mas o Christian, ele não consegue. Ele começa a assistir um filme com você. Papai, o que vai acontecer daqui a pouquinho? Vai, assiste. Papai, qual que vai ser o fim? Não, assiste. Ele está sempre querendo estar no controle do próximo passo. Aí um dia, estava eu e ele lá, o Eric é o pregador. O Eric pegou e pregou para ele. Falou: Christian, deixa eu te falar uma coisa. Papai já ensinou. Falou: ensinou o quê? Quem não sabe esperar, não sabe viver. Porque a vida é uma espera. Para tudo você espera. Quando é que você fez a sua inscrição para o seminário de verão? Você teve que esperar acontecer. A sua inscrição não te deu o direito de participar porque não estava pronto o seminário. Você que teve um filho, você fecundou, teve que esperar a gestação, teve que vir à luz. Tudo é uma espera. Na vida, tudo é uma espera. E se você não souber esperar, você não vai viver. Principalmente não vai viver bem a estação que você está vivendo. Então não é só esperar, é esperar com paciência. Esse é o princípio. Esse é o princípio. Lá onde eu moro, em Pensilvânia, eu estava no Texas, agora mudei para Pensilvânia, e eu estava lá diante da natureza. A natureza é meio diferente. E eu cheguei ali no inverno. E Deus fez comigo igual fez ali, né? Com os evangelistas. Olhe para os lírios dos campos. E Deus me mandou olhar para a árvore, Humberto. Assim, eu não sou muito ligado a esse negócio de natureza. A minha mulher não. Minha mulher, quando ela olha na natureza, assim, ela já viaja no profético. Assim. Fala: o que foi? Você viu que beleza? Eu falei assim: não vi nada. Né? É mais poética, ela é mais assim. Eu não, eu sou mais assim secão, mais da roça. E aí eu olhando para a árvore, Deus disse: olha para a árvore. Eu falei assim: estou olhando. O que você está vendo? Uma árvore seca. Seca, mas seca assim, seca. Até cinza de tão seca. Aí eu falei: olha de novo, assim. Não mudou nada, continua seca. E Deus falou assim: aprenda com aquela árvore. Aprender o quê, meu Deus? O que eu aprendo com o treco seco daquele lá? Não vejo beleza nenhuma naqueles negócios. Se fosse para mim, eu já cortava, punha fogo, talvez já tinha uma utilidade.
Deus falou assim: aquela árvore está viva ou está morta? Falei: suponho que esteja viva. Agora, tente entrar na consciência biológica daquela árvore assim: Deus, é demais para mim isso aí. Aquela árvore entende as estações. Ela não está lutando com a estação. Ela só pacientemente espera vir a estação do florescimento. Aí não teve jeito. Aí quando vem a explicação, que eu sou mais assim da explicação, aí eu comecei a chorar. Falei: nosso problema é isso. Nós pensamos que pela nossa impaciência você acelera o plano de Deus. Não, pela sua impaciência você gera Ismael. Pela sua impaciência você toma decisões que te tiram da estação de Deus e põe na sua própria estação. Você tira você do processo que Deus está te conduzindo e põe num outro processo que você não deveria estar passando por ele. A impaciência não respeita os processos proféticos. Então aquela árvore tinha raízes profundas. Aquela árvore, eu vou chamar aquela raiz no contexto da pregação de paz. Ela tinha paz suficiente de que o Deus que criou a natureza não iria deixá-la naquela estação a vida inteira. Aleluia. Chegaria o tempo em que ela poderia florescer e ninguém mais viria ela como uma árvore seca, mas sim uma árvore frondosa, bonita, para ser elogiada. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Então não olhe a sua condição agora, olhe o processo que você está vivendo. Tem que ser com paciência. Aí escute, Deus continuou falando: agora que você entendeu, Marcelo, deixa eu te fazer o seguinte: essa árvore não está na frente da tua casa. Eu falei: está. Na estação da primavera, como que estava essa árvore? Eu falei: estava linda, verde, bonita. Deus falou assim: se alguém tivesse passado por aqui, presta atenção, e visto aquela árvore verde e ido para um outro país, e alguém perguntar assim: como que era a árvore que estava na frente da casa do Jamal, o que ele ia descrever daquela árvore? Bonita, verde, frondosa. Marcelo, você agora olhando para essa árvore seca, fosse viajar para outro país, o que você ia dizer daquela árvore? Árvore seca, feia, que tem que ser cortada. A questão é de que quando nós olhamos as pessoas e também olhamos para nós mesmos, dentro de uma estação, você faz interpretações momentâneas, não no plano geral. Esse é um problema. E aí você começa a lançar palavras, você começa a lançar incredulidades, você começa a definir a sua vida pela estação. Você não pode definir a sua vida pela estação. Você tem que definir a sua vida pelo propósito. Aleluia. O propósito passa por várias estações. O propósito passa e as estações vêm, elas voltam. Você não vai viver só um inverno, você não vai viver só um verão, você não vai viver só uma estação na sua vida. Elas se repetem, se repete. Por isso que os mesmos princípios precisam ser estabelecidos. Por isso que os mesmos princípios não mudam nessa estação. O grande problema é que a gente acha que sempre é a estação da colheita. Nem sempre é a estação da colheita. Existe a estação do plantio. Nem sempre é a estação de você se expor. Existe a estação de você se esconder. Nem sempre é a estação de você falar. Às vezes é a estação de você se calar. Você tem que viver bem com o momento que você está vivendo, dentro do propósito maior. O que vai te ajudar isso? Paz. Tenha paz daquele que te colocou nessa estação. Ele é o bom Pai e todas as coisas cooperarão para o teu bem. Ele está no controle. E tenha paciência. Aleluia. Dá um cutucão no seu irmão e diz assim: essa estação vai dar lugar a outra. Não, se você crer, você dava um brado de vitória aí. Aleluia. Quem está comigo, diga amém. Oh, estou ouvindo. Quem está comigo, diga amém. Glória a Deus. Então diga comigo: quem não sabe esperar, não sabe viver. Quem não sabe esperar, a esperança da fé nunca vai ver o cumprimento da promessa. Deixa eu explicar esse trem doido aqui. Por
Porque geralmente a esperança te joga para amanhã. E amanhã sempre vai te jogar para depois de amanhã. E a fé é a apropriação para hoje. Concorda comigo ou não? Então deixa eu explicar como que funciona a esperança da fé. Diga comigo, eu já tenho o que estou esperando. Não, você não entendeu. Aleluia. Vamos lá, diga comigo, eu já tenho o que estou esperando. Não, você não está entendendo. Se você tivesse entendendo, você falara com mais convicção. Aleluia. Eu já tenho. Eu não vou ter, eu já tenho. Os meus olhos não veem. Não, meus olhos não veem. Meus ouvidos não ouvem. Minhas mãos não apalpam. Mas o meu espírito, que conhece aquele que fez a promessa, já sabe o que eu tenho. Apenas estou esperando o tempo certo, a hora certa, as conexões certas, para que se manifeste. Aleluia! Ei! Às vezes a gente fica pensando só em nós. Você consegue exercer seu ministério sozinho, Beto? Você consegue, Luciano? Você consegue, Júnior? Edgley, você consegue? Não consegue, ninguém consegue. Às vezes a sua espera não é somente por você, mas é para amadurecer aquele que Deus vai colocar na sua vida. Às vezes a espera não fala sobre você, mas está falando sobre um cenário que Deus ainda não montou o palco para você estrelar lá. Aleluia. É uma questão de tempo. O Luciano ensinou sobre isso ontem. Sobre tempo. Você não pode mexer os tempos e épocas. Isso está determinado com Deus. Você só pode compreendê-los e se sujeitar a eles. Então você tem que ajustar as suas atitudes. Nesse sentido, aprenda a esperar. Agora é muito difícil nos dias atuais esperar. Quantos concordam comigo? Gente gasta $2.000 para trocar de computador, para ganhar 0,30 segundos de milésimo, sei lá, treco para mais rápido. Porque ele não consegue. Se ele pega o celular assim, começa a demorar 10 segundos mais para abrir o programa, ele já troca. Comida é tudo muito rápido. As informações são todas muito rápidas. Escute bem, escute o que eu estou falando pelo Espírito. Você tem que fugir desse sistema do Satanás. Estou te falando sério, você tem que fugir desse sistema diabólico. Satanás acelerou tanto o mundo, ao ponto de se tornar humanamente impossível de viver essa aceleração. E você tem que aprender a desacelerar. Mas não ao ponto de ser indolente, como diz o texto, mas ao ponto de poder focar no que é mais correto ser feito, no que de fato mais importa, no que de fato realmente soma com o propósito de Deus. Saia desse mundo acelerado, cara. Desacelere um pouco. Você vai viver melhor. Sua família vai agradecer. Sua igreja vai agradecer, pastor. Aleluia. Tá falando pro Júnior lá. Por que eu tô? Não é o meu estilo de pregar mais calmo. Eu não estou pregando, eu estou ensinando profeticamente. Por que eu tenho que ser calmo? Porque se eu não for calmo, você não entende. Se você não entende, você não se apropria. Se você não se apropria, você não pratica. Então não é sobre mim, é sobre vocês. Você tem que aprender. Fala a pessoa, calm down. Calm down. Você fala assim, calma. Vai lá, aquele inglês do chinês, vamos lá. Calm down. Ou seja, calma. Fala a pessoa assim, calma. Não, você não está não. Mas fala assim, ó. Fala sereno assim. Calma. Ele está no controle. Não, você não entendeu. Vai, calma. Ele está no controle. Não venha luz antes do tempo. Não fale antes dele falar. Não haja sem ele agir. Não se exponha sem ele se expor. Espere pacientemente em Deus. Quem está comigo, dê um glória a Deus aqui. Amém. Aleluia. Bem, a confiança que a gente aprende no período de espera é muito grande. É impressionante com o período de espera.
A Bíblia mesmo diz em Deuteronômio 29, que as coisas reveladas pertencem a nós, mas as ocultas pertencem a Deus. Eu vou te falar sério, acredita a mensagem do Subirá ontem. Deus não revela tudo. Tem uma mensagem que o Luciano prega, de que, muito interessante se ouvir, não me falaram de todos os gigantes. Os gigantes que não me falaram. Gente, se Deus mostrar o plano todo para você, os embates todos que você vai ter na sua carreira ministerial, se Ele mostrar tudo que você vai ter que fazer por detalhes, eu posso garantir agora, você desiste. Falha demais, não aguento esse treco não, sai fora. Você desiste. É processual. Então você vai aprender a confiar em Deus. Você vai aprender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo a sua vontade. Você está entrando numa estação que Deus te colocou lá? Ou você se colocou? O amém foi ensurdecedor. Tá bom, não vou te pressionar demais. Então vou só pegar no primeiro ponto. Deus te colocou lá. Estou te garantindo. O resto se acerta com Ele. Ok? Na estação que Deus te colocou. Você crê que Deus é um bom Pai? Amém. Você confia em Deus? Amém. Você consegue crer que até as coisas ruins cooperam para o bem? Amém. Porque está reclamando. Quando você reclama, é fruto do quê? Da impaciência. Tua alma está gritando, por isso você está reclamando. Você crê que todas as coisas cooperam para o bem? Um dia um camarada chegou assim: pastor, você não está vendo o que o cara está fazendo? Eu falei assim: estou vendo. Você não vai fazer nada. Não posso. Não tem nem o que fazer. Não tenho força humana, não tenho dinheiro para isso, não tenho tempo para isso. Mas pastor, você não vai se inquietar? Falei: não. Está chateado? Estou. Está aborrecido? Estou. Está entristecido? Estou. Está injustiçado? Estou. Não vai fazer nada? Não. Por quê? Porque Deus vai reverter aquilo para o meu bem. A prática da fé, ela é muito diferente, às vezes, da consciência da fé. Porque a gente sabe a fé que tem que ter, mas às vezes a postura que nós temos não está totalmente alinhada com o entendimento que temos. Se Deus coopera, se Deus faz que todas as coisas cooperam para o bem, qual é a tua inquietação em esperar? Lembra que nós ouvimos ontem? De que na contagem, né, você tem duas formas de contar os 430 anos, mas dentro da contagem do erro de Moisés, ele acrescentou 30 anos de sofrimento ao povo. A Bíblia não nega essas questões. Ela não mostra só o lado positivo dos seus heróis. Ela mostra também as suas falhas, os seus erros. Como que nós vamos trabalhar com essa questão da paciência? Tudo vem com a paz. Se você tem paz, você vai ter paciência. Se você tem crença, você vai ter paciência. Porque se você crê que você já tem o que você espera, você espera. Se você está em paz no tempo da espera, você espera. Agora, se não tem crença e não tem paz, você não espera. Você vai arrumar um jeitinho de fazer do seu jeitinho a coisa que deveria ser do jeitinho de Deus. É humano, é natural do ser humano. Outra coisa que você tem que entender no tempo de espera, você não aprende apenas a confiar que você já tem aquilo que você está esperando, mas isso aqui que é uma coisa interessante. A Bíblia fala em Romanos capítulo 12, versículo 3, que nós temos que aprender a nos conhecer a nós mesmos. A minha pergunta é: você acha que se conhece? Por que vocês estão me olhando assim? Eu estou ficando com medo de vocês, já é a terceira vez que estou perguntando. Eu vou te falar uma coisa, uma das, não a única, mas uma das formas de Deus revelar você para você mesmo é colocar você no banquinho da espera. É ali você vai conhecer o ser humano que você acha que era e não é. A fé que você diz que tinha e não tem. A confiança que você imaginava e que ela nunca existiu.
Porque o tempo de espera não é só para Deus criar o cenário, não é só para Deus criar conexões, não é apenas para Deus fazer as coisas no seu tempo certo. O tempo de espera é para Deus fazer de você um ser humano melhor, um crente melhor, um pai melhor, um marido melhor. E você está tão distraído com o sucesso da promessa que esquece que a promessa foi feita para Abraão, ou seja, para um ser humano, nesse caso você. Você está aproveitando seu tempo de espera para aperfeiçoar a si mesmo? Tempo de espera nunca deveria ser desperdiçado, meu querido. Tempo de espera nunca deveria ser um tempo em que não existe proveito. Tempo de espera é o tempo de maior e deveria ser o tempo de maior crescimento na sua vida. O grande problema é que nós temos uma fé equivocada às vezes. Nós achamos que a fé está sempre realizando. Mas a fé que crê que você já tem o que você espera, ela espera produzindo o fruto em você mesmo. Em você conhecendo a si mesmo. Por exemplo, quando Jesus colocou Marta e Maria na espera, ele colocou no quartinho da espera, né? No quartinho do paciente. Né? Todo doente tem que ser o quê? Um paciente. Principalmente se está aqui no Brasil, tem que ser bem paciente. No sistema público, então, você tem que ter quase, como o pessoal brinca, a paciência de Jó. Né? Por que será que você tem que prestar atenção nisso, no caso de Maria e Marta? Você lembra o que aconteceu? Maria chegou e vomitou assim: Senhor, se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Deixa eu ver quem que eu vou revelar hoje. Uni, Duni, T. Estou brincando. Eu garanto que a maioria de nós já falou assim: Deus, se você tivesse feito naquela época que eu orei, se você tivesse respondido daquele jeito, se você tivesse feito daquela forma. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Um dos grandes segredos da fé é você acreditar na soberania. A fé, ela entra na soberania de Deus, compreende ela e descansa. Ele está no controle. A fé não muda a soberania de Deus. A fé descansa na soberania. A fé descansa na economia divina. Se você estivesse aqui, a questão é, Marta naquele sentido, Maria naquele sentido, estava olhando para quê? Para a sua dor, para o seu sofrimento, para a sua angústia, para o seu momento, para a sua estação. Mas Jesus não estava dando uma resposta para a estação, ele estava dando uma resposta para o propósito. Por isso que havia de esperar. Se fosse uma resposta para o momento, ele via imediato. Mas como é para o propósito, a resposta é para o propósito, que às vezes pode durar 30, 40, 50, 60 anos da sua vida. Ele está no schedule dele, ele está no tempo dele, ele está na agenda dele. E a fé leva você a descansar, que ele está no controle. Senhor, se você estivesse aqui. Deixa eu ajustar um pouco essa mensagem para você. A vida inteira você vai ter que esperar. A vida inteira estava certo a questão de Marta e Maria, porque a gente sempre mete o pau da Marta, né? Marta! Marta! Você pode perceber que os momentos mudam e mudando-se as estações, mudam-se os comportamentos. Então quando você vê Marta lá, inquieta, brigando com a sua irmã, tentando fazer Jesus entrar na briga dela. Senhor, chama a atenção da minha irmã, essa preguiçosa, que não quer fazer nada, só o que estou fazendo, e etc e tal. O que Jesus respondeu para Marta? Marta, Marta, você está inquieta, uma coisa só te importa, e não vai ser tirada de você. Entenda que é o seguinte, Jesus estava dando uma resposta para aquele momento. Nunca mais aquela família teria aquele momento. Foi a última vez que aquele momento aconteceu naquela casa. O que Jesus estava dizendo para Marta assim: você está perdendo uma coisa única, você está perdendo um momento único, que ele não vai voltar nunca mais na sua vida.
Maria escolheu o bom momento. Agora, quando muda a situação, Lázaro está morto, parece que também muda os comportamentos errados. Marta agora vai para a ação, porque ela precisa, ela vai para cima da situação, não dava mais para ficar esperando, enquanto Maria fica lá sentada. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Mudam-se as estações, mudam-se o comportamento. Porque se Maria ficasse lá sentada sem ação, não haveria a palavra de Jesus para remover a pedra. Quem arrancou aquela palavra da boca de Jesus, quem arrancou aquela intervenção de Deus na vida de Lázaro, foi Marta, porque ela não ficou lá sentada, ela não ficou lá esperando as coisas acontecer, ela entendeu o momento, ela entendeu a estação e foi lá para cima. Então, essa questão da paciência está sempre conectada com a estação que você está vivendo dentro do propósito. Você nunca pode tirar o propósito de cena. A estação ela muda, mas o propósito permanece. A estação ela muda, mas o propósito permanece. Alguém está comigo aqui? A estação muda, mas o propósito permanece. Glória a Deus. Então você tem que aprender a crescer, conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo. Pedro, ele se conhecia a si mesmo? Não. Senhor, ainda que todos te neguem, eu não vou te negar. Não vou te negar. O que Pedro está fazendo ali? Vomitando uma inconsciência, uma falta de entendimento a respeito dele mesmo. Então o período de espera, ele leva você a ter uma introspecção em Deus. O quanto de fato você tem a esperança da fé. O quanto enquanto você espera, você não adoece. O quanto você espera, você não perde as suas convicções. Enquanto você espera, você não perde a sua alegria. Enquanto você espera, você se mantém firme e forte no Senhor, sabendo que Ele tem o controle de todas essas coisas. É somente nesse período de espera que você vai ver todos os sentimentos, que você vai ver todo o seu homem interior borbulhando, porque na distração da atividade, na correria do fazer, geralmente essas coisas ficam ocultas dentro de nós. O sucesso nos embriaga, o realizar nos torna surdo, o realizar muitas vezes nos torna totalmente obscuros do que Deus está fazendo. Por isso que de tempo em tempo, olha para o seu irmão e diga: de tempo em tempo, Deus vai te colocar lá na salinha de espera. Olha para ele e diga: não desperdice esse tempo. Aleluia. Quem está comigo aqui, diga amém. Amém. Aleluia. Bem, deixa eu começar a terminar aqui. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Então vira para o seu irmão e diga assim: descansa. 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 Olha para ele assim e fala assim: camarada, não sai gerando Ismael por aí. Eita, camarada, não sai fazendo coisa que Deus não te mandou fazer, da forma errada. Ele te mandou fazer filho, mas não Ismael. Quem está comigo, diga amém. Amém. Diga comigo então: pela fé e pela paciência. Diga: fé. E paciência. Você vai herdar a promessa. Olha por toda a Bíblia como essas verdades estão: fé e paciência, alegria e paciência, paz e paciência, promessa e paciência, sempre estão conectados. Sempre estão conectados. Por isso que a ansiedade ela é improdutiva na ótica de Jesus. Porque a ansiedade leva você a si mesmo, a sua própria capacidade, a sua limitação de tempo, espaço, de perspectiva, de futuro, suas limitações financeiras e de conhecimento. Mas a fé não. A fé te põe em Deus. Não é sobre mim, é sobre Ele.
Eu estou carregando algo sobre mim que não pertence a mim, pertence a Ele. Eu estou carregando algo sobre mim que pertence ao reino. Eu estou carregando algo sobre mim que pertence ao corpo. Eu estou carregando algo sobre mim que pertence ao projeto maior. Aleluia! E eu quero terminar dizendo uma coisa. Tenha pressa não. Olha para o seu irmão e fala, tenha pressa não. Fala assim, da mesma forma. Não, diga para ele, vamos lá, da mesma forma que Deus esperou pacientemente por Noé. Ele vai esperar por você. Não é só você que tem paciência. Deus tem paciência com você. Não, você não está entendendo. Eita, Deus tem paciência. Ei, escuta aqui. Muito do que você vai descobrir quem você é, muito do que você vai descobrir do que Deus vai fazer por intermédio da sua vida, muito que você vai saber sobre o seu futuro, nós ouvimos ontem aqui com o Luciano. Então, Deus tem paciência, ele vai aprender, ele vai descobrir, ele vai fazer, não foi dessa vez, mas da próxima. Sabe por quê? No processo, você nunca vai ser descartável, cara. Não, você não está entendendo, porque estou dando uma palavra profética para você. Mesmo Abraão tendo gerado Ismael, e teve que ter uma espera de 13 anos para gerar Isaque, a promessa não foi abolida. Escute, mesmo os seus erros não matam a promessa de Deus sobre a sua vida. Ajuste o seu comportamento, ajuste as suas convicções e volte a gerar Isaque. Volte para o olhar da promessa, porque tem gente aqui olhando para si dizendo, mas eu errei no processo. Todo mundo errou no processo. Mas eu falhei no processo. Todo mundo falhou. Irmãos, Deus convive com o problema da criação desde sempre. Ele criou anjo, o anjo deu problema. Ele não desistiu dos anjos, pacientemente. Não deu problema os anjos? Deu, eu pensei que estava falando uma heresia aqui. Os anjos deram problema. Ele fez o Éden e criou o homem deu problema. Ele deu o livramento por Noé deu problema. Noé deu problema. Ele levantou Abraão criou problema para Deus. Levantou Moisés deu problema para Deus. Ele levantou os juízes então nem se fala, pensa num povo que deu problema para Deus. Os reis então, estava tudo desviado. Os profetas, os apóstolos, só teve um que não deu problema para Deus, que foi Jesus. E é nele que você está justificado. É nele que você é visto por Deus. É nele que você é visto na promessa. Ele não vê você nas suas falhas, Ele não vê você nos seus erros, Ele não vê na sua errada de tomada de decisões, Ele não vê você no seu erro no discernir os tempos e época. Eu sei que há coisas que trazem consequência, mas não mata a promessa. Se você se ajustar, se você permitir que Deus se revele novamente, acenda a chama novamente, ressuscite o sonho perdido, faça você acreditar de novo, para que a voz de Deus volte a governar a sua vida, com certeza Ele vai fazer uma mudança de rota e te coloca novamente na direção. Espírito Santo, eu sinto no meu coração que nós precisamos nos aquietar. Há muitas pessoas inquietas, há muitas pessoas impacientes, há muitos ministros tomando decisões precipitadas, fora do tempo. Deus, poupa-nos, guarda-nos. Senhor, guarda-nos, que a nossa alma vá ao descanso, que a nossa alma agora descanse na paz que procede de Cristo. Guarde a nossa mente, guarde o nosso coração, guarda a nossa... Deus, nós não queremos errar. O tempo é crítico, o tempo é crítico, o tempo é de decisões assertivas, o tempo é de decisões precisas. E eu cubro a mim e os meus irmãos com a palavra da fé, o escudo da fé, que os dardos inflamados do imediatismo não vai se acender na mente dos ministros, não vai se acender na
mente dos obreiros, não vai se acender na mente da igreja. Nós não precisamos ter esse senso de urgência no sentido de sair fazendo as coisas. Nós temos que ter o senso profético, que Deus no tempo certo, na forma certa, com a pessoa certa, do jeito certo, da forma correta, vai fazer o que tem que fazer. Deus, e o meu papel é interagir com isso. Abra os olhos do meu entendimento. O sábio entende o tempo e o modo. Dá a nós essa instrução, Espírito Santo. Quem diz amém a essa oração? Amém. Aleluia. Deus continue abençoando cada um de vocês. Com certeza você foi muito abençoado com essa palavra. E se você foi tocado no seu coração e deseja entregar a sua vida a Jesus, fazer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, nós queremos te ajudar nesse processo. Vai aparecer aqui um QR Code, você clica nele e vai ser direcionado a uma página onde você vai colocar as suas informações e a igreja vai entrar em contato com você e a gente vai te ajudar no processo do novo nascimento. Nascer de novo é entregar o seu coração a Jesus e deixar que Ele trabalhe em você, para você ser uma nova criatura. Senhor Deus e Pai, eu queria te agradecer por cada um que está aí nesse lugar e deseja, Pai, entregar a sua vida a Ti, Senhor. Através de Jesus, entendemos que a salvação plena vai chegar até eles e creio, Pai, em mudança completa de vida. Te damos graças por cada coração que deseja receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, no nome desse Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, meu irmão, por você ficar conosco até agora. E agora chegou o momento dos dízimos e das ofertas. A palavra fala em 2 Coríntios, no capítulo 8, a partir do verso 1, diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. A Bíblia nos diz que eles não eram pobres na sua essência, mas a estação que eles estavam passando era uma estação difícil. Mas também fala em outra versão que das profundezas da sua extrema pobreza transbordou uma alegria superabundante e um ato de generosidade extravagante. Você percebe que o desejo e a vontade de dar, o desejo da generosidade, ele não está em nenhum momento relacionado com a dificuldade que está lá fora, mas sim com o reconhecimento no coração de quem você é. Quando você reconhece quem você é, você não deixa mais as circunstâncias ditar o que você vai ou o que você não vai fazer. Embora que tudo que estivesse do lado de fora falasse contrário a ser um momento de generosidade, o povo e a igreja da Macedônia não quis ficar com esse parecer que o de fora estava dizendo e deixaram fluir nos seus corações o que estava no coração de Deus, a extrema generosidade. Meu irmão, fique livre nesse momento para sondar o seu coração e deixar que o Espírito Santo determine quanto seria que você irá contribuir. Se for seu dízimo, você já sabe o que é. Se for uma oferta, deixe o Espírito Santo falar ao seu coração e cada um contribua, não por tristeza ou por necessidade, mas com alegria, aquilo que o Espírito comunicar ao seu coração. Nós temos os QR Codes aqui, os meios de transferência. A igreja é muito feliz com todos aqueles que são parceiros com essa visão também nos seus dízimos e ofertas. Por causa de vocês, nós estamos reformando lá embaixo. Todo aquele processo de reforma está associado à generosidade que você tem no seu coração. E nós estamos crescendo, avançando e aumentando no Senhor à medida que você também aumenta, que você também cresce e que você entende o seu papel no reino como um contribuinte, como um generoso ofertante e dizimista dessa casa, dessa obra, dessa visão. Amamos vocês e vamos juntos pegar
firme com aquilo que Deus colocou no nosso coração. Pai, te damos graças por cada um que tem se colocado em favor dessa visão, Pai, nos seus dízimos e nas suas ofertas. Eu oro e abençoo cada coração nesse momento, no nome poderoso de Jesus. Você vai ficar agora com o CN News. E nessa última semana de junho, tivemos um encontro do Conectados em Família, que é o encontro dos irmãos para a comunhão. Se você não faz parte, procure uma casa mais próxima da sua residência. Fica agora com o resumo. Se você tem interesse de disponibilizar a sua casa, é só passar na central de informações, entregar os seus dados, que entraremos em contato com você. E a reforma do telhado da nossa igreja está todo vapor. Confere agora o andamento dessa obra. Você já pegou o seu envelope do aniversário da nossa igreja? Estamos com muita expectativa porque esse dia já está chegando. Eles estão disponíveis no balcão do Glória Maior. Não deixe de participar dessa celebração. E nesse próximo domingo teremos cultos poderosos. Pela manhã às 10 horas com o pastor Tarcísio, às 5 horas da tarde e 7h30 da noite com o pastor Diego, da Verbo da Vida de Orlando. Você não pode ficar de fora. No dia 21 e 22 de julho, teremos a Conferência do Espírito Santo lá no Rema, com os preletores Cristina Santana, Rosimara Lopes e Eduardo Cardoso. O investimento é R$ 65 e criança R$ 20. Participe!